2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, você pode repetir? Ensinar, redarguir, corrigir e instituir, tá? Só para quem não sabe aqui contextualizar, redarguir é argumentar, tá? Então, é para argumentar e retrucar. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem argumento para as perguntas que nós temos, para as dúvidas que nós temos, tá? Então, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para argumentar, para nos corrigir e para nos instruir em justiça. Amém? Então, este versículo diz que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, né, para nos ensinar, para nos orientar. Isso significa que ela é a fonte viva de orientação e de sabedoria e de moralidade, moral para nós, para a nossa vida, para nós cristãos, né? Então, a Bíblia, ela revela a obra, a criação e a glória de Deus. Os Salmos 1:19 diz: os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de tuas mãos. Isso é muito lindo, né? Então, os Salmos 1:19, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a uma outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as tuas palavras até o fim do mundo. Ou seja, Deus quis dizer que em todo pormenor está a identidade dele, está a voz dele, está o comando dele. Então, tudo que ele fez revela o quão grande ele é, o quão intenso ele é, o quão extraordinário ele é. E será que nós estamos parando e contemplando essa grandiosidade? Então, a pergunta é: o que é contemplar a glória de Deus? O que é olhar a glória de Deus? Nós sabemos que Deus é maravilhoso, que Deus é tremendo, que Ele é extraordinário. Mas às vezes, nós não temos a noção, assim, 1/3 da grandiosidade dEle, porque nós andamos distraídos, né? Porque nós não estamos parando e contemplando com olhos de contemplar, com olhos de ver a grandiosidade de Deus. O Salmo 147:4 diz: levantai os olhos e observai as alturas. Então, é como se ele dissesse assim: ô criatura, levanta a cabeça e vê, é só tu olhar, né? Tá aí, olha, para e olha, não é? Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial e a tudo e a todos chama pelo nome. Então, uma pessoa na Bíblia que era expert, perito em contemplar, que ele conseguia contemplar com olhos de ver, é Salomão. No mês de fevereiro, se eu não me engano, nós com os adolescentes, quando nós começamos o devocional, nós falamos o mês todo só sobre provérbios, né? Para entendermos a grandiosidade de nós contemplarmos, né? Então, Salomão, ele na ânsia de contemplar e de conhecer os mistérios de Deus e de entender a obra revelada, ele contemplava tudo. Então, ele parava, ele parece a gente quando está tipo apaixonado, que fica bobinho e presta atenção nos pormenores e nos detalhes, e que tudo é detalhes. Então, Salomão era uma pessoa que vivia apaixonada, porque ele prestava atenção em tantos pormenores, né? Ele observava a formiga, como a formiga trabalhava, como a formiga acumulava, né? E daí ele faz essas analogias, né? Ele observava a águia que voava, ele observava que a vida de umas pessoas funcionava e a vida de outras pessoas não estava ali funcionando tão bem, e ele ia conseguir entender, então, por que isso estava acontecendo. E conforme ele ia contemplando a obra de Deus, conforme ele ia contemplando a obra da criação, a obra ia sendo o quê? Revelada a ele. Deus ia revelando a sua obra a ele. Então, conforme ele está contemplando a obra da criação, tanta coisa era revelada a ele. Por isso é que ele foi considerado o homem mais sábio, né? Então, o segredo... E ele disse o segredo, né? A gente para e pensa, né?
lê, volta para trás, vamos tentar entender, vamos tentar contemplar o que a Bíblia está dizendo. Então, a Bíblia, frequentemente, ela usa a natureza e as lições práticas para ilustrar coisas para nós trazermos para a nossa vida, né? Como essa passagem de Provérbios 6, sobre a formiga, e depois ele fala sobre as águias, e tem tantas analogias na Bíblia que nós podemos usar e trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Então, o livro de Provérbios, ele é toda uma comparação, ele é toda uma contemplação. E as outras lições que trazem do livro de Provérbios para nós, sobre humildade, sobre inveja, generosidade, trabalho árduo, sabedoria, disciplina, amizade. Então, todas as informações ou lições que você quer ter sobre a tua vida, sobre estas áreas, elas estão lá. Tem um manualzinho de vida para nós lá no livro de Provérbios, né? Depois nós temos as crianças que têm um poder de absorção, de contemplação. As crianças contemplam e absorvem as coisas, né? Elas já nascem com esse instinto de contemplar para absorver, porque estão na fase do aprendizado, né? Então, elas são esponjas, elas absorvem tudo que elas contemplam. Já nós adultos, já não estamos nessa fase de olhar com olhos de ver, né? Às vezes a gente nem olhamos com olhos de ver e nem ouvimos com ouvidos de ouvir. Às vezes estamos desapercebidos no culto, na escola bíblica, nos louvores, nas orações. Então, que a gente volte a contemplar a obra da criação para que ela seja revelada em nós, para nós e através de nós. Amém? Nós precisamos que a obra seja revelada e manifesta através das nossas vidas. É isso que nós buscamos, não é? Levar a obra de Deus para aqueles que estão lá fora, para aqueles que não conseguem ainda contemplar, não entendem como é contemplar. Então, nós precisamos contemplar para ela ser revelada a nós e nós revelarmos ela aos outros, amém? E como é que nós contemplamos a obra de Deus, né? Não é contemplar com as nossas doutrinas, teologias, com o nosso julgamento, não é contemplar com os nossos traumas, né? Porque nós carregamos traumas e, às vezes, os traumas nos cegam de contemplar as obras de Deus, né? Então, nós temos que contemplar com simplicidade, contemplar com a pureza da criança que nós acabamos de falar, né? Porque a Bíblia diz que dela é o reino dos céus. E o reino dos céus, ele só é para aquele que foi revelado, para quem foi revelado, para quem foi contemplado e para quem foi entendido. O Salmos 25:14 fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A estes, ele dará a conhecer a sua aliança. Vamos voltar? O reino dos céus, ele é para aquele que contempla, para quem Deus revela, ele contempla e entende. Então, intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A estes ele dará a conhecer a sua aliança. Essa intimidade, então, ela é o conselho do Senhor, ela é o segredo do Senhor, é a contemplação. Deus diz aqui para a gente que o que está dentro dele, o que está guardado dele, é para nós. Mas ele só vai revelar, ele só vai entregar para quem o prioriza, para quem quer o contemplar, para quem tem necessidade de que ele seja revelado. Então, eu preciso dizer, Senhor, revela a tua obra para mim. Revela a tua obra em mim. Revela a tua obra através de mim. Amém? Então, para que a obra dele seja revelada através de nós, ela primeiro precisa ser revelada para nós. Eu preciso entender os pormenores da sua criação. Eu preciso entender, eu preciso contemplar cada figura da sua criação. Amém? Então, o Senhor, ele primeiro nos chama junto dele, para perto dele, depois ele nos envia, né? Ele estabelece um padrão aqui, né? Ele diz assim, primeiro você fica em silêncio comigo, primeiro você contempla tudo aquilo que eu fiz, que eu faço. Então, naquele momento que nós estamos no devocional, naqueles momentos de intimidade, é nesses momentos que nós estamos contemplando e esperando para ouvir a obra revelada dele para nós. Então, ele diz assim, primeiro você acessa os meus segredos, e depois de você ter acessado os meus segredos, entendido os meus segredos, aí sim você está pronto para produzir um fruto de excelência, né? Porque você entendeu. Então, a pergunta é, o que nós temos contemplado? O que nós estamos contemplando hoje? Se é os problemas da vida, nós estamos contemplando a vida cristã do meu irmão, se ele é tão crente quanto eu, se ele é mais crente do que eu, ou se ele é menos crente do que eu. Nós estamos contemplando a crise do mundo, a guerra que vai estourar, que não vai estourar. Nós estamos contemplando os influenciadores, redes sociais, filmes e séries. O que nós estamos dedicando mais tempo e tentando entender
né? Qual é a obra que nós estamos esperando que seja revelada em nós? A obra da criação ou as outras obras? Né? Qual obra? Sabe que hoje, né, nós ouvimos muito falar sobre as doenças do século, depressão e ansiedade, porque a gente contempla tudo aquilo que nos traz ansiedade. Nós perdemos tempo analisando aquilo que nos traz ansiedade, né? A crise do mundo nos traz ansiedade, a injustiça do mundo nos traz ansiedade, a criminalidade nos traz ansiedade, as doenças, que cada dia aparece uma doença nova, uma epidemia nova, nos traz ansiedade. Então, João 14, 26, diz que Jesus, quando ele estava preparando os discípulos dele para a sua ida ou para a sua volta, né, como quiser entender. Então, João 14, 26 diz assim, ó: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Diga, todas as coisas. Nos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Que é o quê? No 27. Deixo-vos a minha paz e a minha paz eu vos dou. Deixo-vos a minha paz e a minha paz eu vos dou. Então, Jesus quer que nós tenhamos a paz dele. Quando nós temos a paz dele no nosso coração, nós conseguimos contemplar a obra da sua criação. Sem contemplarmos ansiedade, sem contemplarmos as coisas negativas que nos trazem ansiedade e que até nos afastam de contemplar a obra da sua criação. Então Deus disse, eu deixo-vos a minha paz. Ele deixa a paz dele e deixa o Espírito Santo que vai nos revelar todas as coisas que nós precisamos de ter revelação, né? Ele diz, eu deixo-vos a minha paz, é a minha paz que ele deixa. Não é a paz que os medicamentos nos trazem, não é a paz dos amores apaixonados, não é a paz dos prazeres eufóricos, é a paz dele. Não é a paz dos terapeutas, dos coaches, dos psicólogos e dos psiquiatras. Eles são precisos, atenção, né? Tá? Mas ele não pode te dar a paz, tá? A paz vem dele, não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que ele tem para nós, a paz que ele traz, né? A Bíblia nos diz que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra boa o anima. E quem é que tem esta palavra boa? De onde vem a palavra boa? Da palavra dele, da Bíblia dele, da voz dele, né? Inspirada, a palavra dele. João 3,63 diz, a minha palavra é espírito e vida. Espírito e vida. E depois, logo em seguida, em Hebreus 4,12, diz que ela é viva e eficaz. Penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, de dividir juntas e medulas. Ela está apta para discernir os pensamentos e o propósito do nosso coração. Então, é esta palavra que anima o homem. É esta palavra que dissipa a ansiedade. É esta palavra que dissipa a dúvida. É esta palavra que dissipa a depressão. É esta palavra, porque é uma palavra viva. Ela não é uma informação, ela é viva, ela é vida. Ela entra e ela começa a exercer uma função para completar a obra dele. Para completar a obra dele, para moldar os nossos pensamentos, para moldar o nosso caráter, para moldar as nossas intenções. Sabe o que significa vida, viva? Uma palavra viva, né? Eu até, nesse dia, dei um exemplo do que... Quem sabe o que é probiótico? Levanta a mão. Probióticos são bichinhos, né? São bactérias, micro-organismos que tem no nosso organismo, né? Vamos falar aqui especificamente no intestino. Nós precisamos dele para vivermos. Estes bichinhos que nós tomamos no iogurte, nos lactobacilos e em outros alimentos, nós precisamos dele para colonizar boas bactérias no nosso corpo. E são essas bactérias que trabalham o nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico é o que nos mantém saudável. Não é? Quando nós temos imunidade baixa, uma pessoa faz atinha aqui e você apanha aí. Não é? Chegou o Covid, quem estava com a imunidade baixa, ou seja, quem não tinha uma boa colonização ali de boas bactérias, então apanhou mais vezes ou apanhou e ficou mais fragilizado. Então,
os probióticos, eles são esses micro-organismos que a gente toma eles vivos, sem saber, tá? Não fiquem com nojo quando vocês comerem iogurte, queijo, kefir, kombucha, essas coisitas, porque nós não vemos, mas ela entra viva. Então o probiótico entra vivo dentro de nós para exercer uma função, para nos manter saudável, para manter nosso metabolismo ativo, para manter os nossos órgãos a funcionar. Então, eu posso comparar a palavra viva desse jeito. Ela tem que entrar em mim viva e exercer a sua função. Ela tem que entrar em mim viva e causar e me proteger, né? Quando ele me protege, essa é a palavra viva, a vida que entra dentro de nós, né? Então, ela entrou viva e ela começa aqui a exercer a sua função. Exercer a sua função imunológica, ela vai me proteger, né? Ela entra viva e ela cria o capacete, ela cria a couraça, ela cria a sandália, ela cria o escudo, porque ela é viva, porque ela é vida, né? Então, nós imaginemos esta palavra viva entrando dentro de nós, e quando nós ingerimos, né? Quando nós ouvimos, quando nós nos alimentamos dela, esta obra começa a ser feita, tá? Então, não é uma informação, mas é a vida pulsando e que molda o nosso caráter e que molda as nossas intenções. Então, que nós possamos permitir que a palavra do Senhor, ela entre em nós, vivificando e transformando cada aspecto das nossas vidas, né? Então, assim como Salomão contemplava tudo, e tudo que ele contemplava, a obra de Deus era revelada e entrava como uma palavra vida nele, né? Que isso também possa acontecer conosco. Que a palavra viva do Senhor nos faça sábios, nos faça pleno em nossos propósitos, e que a boa palavra do Senhor seja a nossa força e que ela nos guie em todos os momentos. Amém? Acaba aí hoje. Meu Deus do céu. Muito rápido, né, pastor? Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé, então? Vamos nos colocar em pé e vamos pedir hoje que a palavra dele não volte vazia, que o Senhor venha nos dar olhos de contemplar. Amém? Fala, Senhor, eu quero sair daqui contemplando a obra da tua criação. Revela-te a mim, para que o Senhor possa enviar-me a mim. Revela-te a mim, usa-me, faz um rebuliço, né? Faz que a tua palavra exerça a sua função em mim. Eu não quero que a tua palavra entre, eu não alimente e depois ela seja lançada fora, ela morra, ou ela fique aqui inativa, porque eu não passo para frente aquilo que o Senhor tem me ensinado, né? Às vezes ela entra, mas fica aqui inativa, incubada, porque nós não estamos fazendo ela se proliferar e nós não estamos enviando ela, né? Jesus, eu quero que a tua palavra seja viva em mim e que essa palavra viva em mim, ela possa gerar vida no outro. Amém? Que esta vida em mim, você pode dizer que a vida em mim gere vida no outro. Gere vida no outro. Amém? Vamos orar então? Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais esse dia, ó Pai. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por o Senhor revelar, Senhor Jesus, por o Senhor se revelar a nós. Ó Pai, nós queremos, Senhor Jesus, estarmos sensíveis, ó Deus, e contemplarmos a obra da Tua criação, Senhor Jesus. Não nos deixe estar desatentos, desapercebidos, mas que a obra seja revelada em nós, Senhor Jesus. Que a Tua obra seja revelada para nós, Senhor Jesus, e que nós consigamos, Senhor Jesus, revelar a Tua obra para os outros, Senhor Jesus. Nós queremos ser enviados a revelar a tua obra, ó Pai. E para isso, Senhor Jesus, nós precisamos, Senhor, nos alimentarmos, Senhor Jesus, da tua palavra viva e eficaz, Senhor Jesus. Que a tua palavra viva, Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, ela possa gerar vida em nós, ó Pai. E ela possa acalmar a ansiedade, Senhor Jesus. E ela possa eliminar a depressão, Senhor Jesus. Ó Pai, e ela possa, Senhor Jesus, nos curar, Jesus, de tudo aquilo, Jesus, que a tua palavra viva nos cure, Senhor Jesus. Que a tua palavra que entra viva, ela entra viva e ela mate, Senhor Jesus, a nossa carne. E que a tua palavra que entra viva, Senhor Jesus, ela possa matar, Senhor Jesus, aquilo que não vai frutificar, que não vai prosperar, Senhor Jesus, que não vai trabalhar para a tua obra, que não vai trabalhar para o teu reino, ó Pai. Neste momento, Senhor Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, derrama vida em mim, Jesus. Que o teu Espírito Santo derrama vida em nós, ó Pai. E que cada vez, Senhor Jesus, que nós olharmos para a tua palavra, que cada vez que nós olharmos para as tuas escrituras, Senhor Jesus, que as
fontes de águas vivas, Senhor Jesus, comecem a brotar, comecem a jorrar, Senhor Jesus, do nosso interior, ó Pai. E que esta água que jorre, ó Pai, passe a transbordar a nossa volta, ó Pai. Passe a transbordar, Senhor Jesus, e que nós venhamos inundar o nosso próximo, Senhor Jesus, o nosso próximo no trabalho, que nós venhamos inundar o nosso próximo na nossa casa, que nós venhamos inundar os nossos próximos na nossa família, ó Pai. Ó Deus, mas não deixe que a Tua palavra volte vazia, Senhor Jesus. Limpe os nossos ouvidos, ó Pai. Limpe os nossos olhos, Senhor Jesus. Lave os nossos lábios, ó Pai. Porque nós queremos, Jesus, transbordar a Tua vida, ó Pai. Nada além da Tua vida, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, igreja. Obrigada.